O que será que Jesus quis dizer com "meu reino não é deste mundo"? Essa é uma daquelas frases que a gente ouve a vida toda, né? Hoje, vamos mergulhar nessa ideia e ver como uma certa interpretação pode virar de cabeça para baixo a nossa forma de enxergar a vida. Tudo começa com essa cena, né? Jesus, diante de Pôncio Pilatos, solta essa frase que ficou para a história. São palavras que atravessaram os séculos e que, no fundo, apontam para uma realidade que, bem, parece não ser a nossa. E claro, essa frase já gerou séculos e séculos de debate. Mas existe uma interpretação, uma linha de pensamento filosófico que propõe uma mudança de perspectiva bem radical. E o interessante é que a resposta, segundo essa visão, não estaria em algum lugar distante, lá no céu. Estaria em algo muito mais próximo e fundamental para a nossa existência. Então, vamos lá. A primeira chave para entender isso tudo, segundo a doutrina espírita, a gente precisa olhar para um conceito que é o pilar de tudo, a ideia da vida futura. É essa crença que amarra todas as pontas e supostamente dá sentido a todo o resto. Pensa bem, sem a ideia de que a vida continua, muitos ensinamentos sobre sacrifício, sobre perdão, sobre moralidade, eles perdem um pouco o sentido, não é? Para que aguentar tanta dificuldade numa vida tão curta e, vamos combinar, muitas vezes bem dura, se tudo simplesmente acaba no final? E aqui a proposta é ousada, viu? A ideia é tirar o conceito de vida futura do campo da fé pura e simples e tentar trazer para um campo mais, digamos, de observação. É uma tentativa de oferecer uma visão que se baseia em fatos, em relatos, para descrever de um jeito mais racional o que acontece depois. Isso nos leva a um segundo ponto, uma nova perspectiva. Porque acreditar numa vida futura não é só para ter um consolo, sabe? A proposta é que isso mude completamente o nosso ponto de vista. É como se a gente mudasse a altitude de onde a gente observa o mundo. É fácil de entender. Quando a gente está no meio do furacão do dia a dia, os problemas, as preocupações, tudo parece enorme, gigante mesmo. Acaba consumindo toda a nossa energia, toda a nossa atenção. E aí que entra a grande analogia para a gente entender esse ponto de vista espiritual. É como se a gente saísse da cidade e subisse no topo de uma montanha bem alta. Essa mudança de altitude, essa nova visão, faz tudo aquilo que parecia tão grande lá embaixo ficar pequeno. Olha só essa comparação direta entre as duas perspectivas. A vida, os problemas, os nossos objetivos, até mesmo a morte, tudo muda de figura. O que de um lado parece uma tragédia sem fim, do outro se torna apenas um incidente de percurso, um degrau na escada. Então, o que acontece aqui é uma inversão total de valores. Essa nova perspectiva bagunça as nossas prioridades, né? O foco deixa de ser o ganho material, que a gente sabe que é passageiro, e passa a ser o progresso moral, que, segundo essa visão, é o que a gente leva de verdade. Beleza. E seguindo essa linha de raciocínio, a gente chega num ponto delicado: céu e inferno. Até mesmo esses conceitos, que são tão antigos e estabelecidos, precisariam ser olhados de uma outra forma. A doutrina vai direto ao ponto e questiona: afinal, céu e inferno são lugares mesmo? Destinos com endereço fixo na eternidade? E a resposta que surge é: não. A interpretação aqui é de que eles são, na verdade, alegorias. Não seriam lugares físicos, mas sim estados de consciência. A felicidade ou o sofrimento seriam, no fim das contas, algo que cada um carrega dentro de si, de acordo com seu próprio estado. Ok, mas e o purgatório? Se o inferno é um estado de espírito, onde fica o purgatório nessa história toda? Pois é, segundo essa visão, o purgatório seriam as próprias provações da vida aqui na Terra. As dores, tanto físicas quanto morais, tudo isso seria o nosso tempo de expiação, de purificação. Ou seja, na maior parte do tempo, a gente já estaria vivendo no nosso próprio purgatório. E tudo isso nos leva a uma última questão: o reinado moral de Jesus. Se o reino dele não é um lugar físico, se o poder dele não é um poder terreno, que tipo de rei é esse? Qual é a natureza dessa realeza, afinal? Olha que forte este relato, atribuído a um espírito que foi uma rainha na Terra. É um soco no estômago sobre como o poder do mundo é passageiro. No fim, o que sobra de toda aquela realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. A ideia, então, é de uma realeza moral. Um tipo de reinado que não se baseia em força ou em território, mas na influência sobre os corações, sobre as mentes. É um poder que vem da superioridade moral, de guiar pelo exemplo. É uma realeza conquistada pela virtude, e essa sim, essa dura muito além da morte.
Então, fica bem claro que esse reino se estabelece dentro de cada um. É no coração puro, naquele que age pelo bem, que o reinado de Jesus acontece. É um domínio sobre o amor, sobre o bem, não sobre terras ou povos. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, né? Uma provocação. Se esta vida é só uma passagem, se o que importa de verdade não está aqui, então o que é que realmente importa agora? O que a gente está construindo hoje que vai de fato permanecer?